Este episódio me lembrou mais um filler do que uma continuação do episódio passado, gente, que foi o terceiro. Mas esse quarto, ele complementou a história de personagens que até então não tinha sido apresentado para nós, e ainda de quebra, ele introduziu personagens novos, né, do universo. Você conhecia o Queen, gente? Não? Então fica aqui comigo que logo após a vinheta vamos comentar tudo o que rolou neste quarto episódio da última temporada de The Boys. Bem-vindos ao Close no Take! Oi pessoal, meu nome é Lucas e este é o Close no Take. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar para vocês é que esta análise, gente, ela vai conter spoilers, ok? Dito isto, vamos ao episódio 4 da quinta e última temporada de The Boys, que começa com a descoberta de que Ryan, gente, ele está bem de certa forma, né, depois daquela surra que ele levou ali do pai dele, que é o Capitão Pátria. O Bruto, ele até tenta ali cuidar dele, né, porque ele levou ele para casa do Bruto, mas assim que ele se recupera, ele some ali na casa do Bruto, gente. Muitas pessoas, inclusive, estavam teorizando se o Ryan, ele podia ali parar o Capitão Pátria, né, podia bater ali de frente com o Capitão Pátria. E o que vimos não é bem isso não, viu? Apesar, né, dele ser muito forte, ele ainda é muito novo e ele acabou ainda levando essa surra ali do Capitão Pátria. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é se vocês acham que alguém ainda pode parar o Capitão Pátria, né, ou nem, gente, ou já era. E aqui entra uma das melhores camadas desse episódio, porque, gente, o Billy Butcher, ele não quer mais salvar o mundo, ele quer resolver o problema ali o mais rápido possível, sabe? E uma pergunta também que eu faço pra vocês, se pra salvar o mundo você tivesse que sacrificar quem você ama, você faria, gente? Porque é exatamente isso que o Bruto tá encarando. O episódio também ele mostra o Capitão Pátria ainda mais instável, mais crazy, mas aqui não é só um surto, é algo muito mais perigoso, o controle através ali do medo absoluto. Ele começa a agir como se fosse literalmente um deus, né, dessa era moderna, tomando decisões cada vez mais sem filtro nenhum, e o mais bizarro, gente, é que as pessoas elas continuam seguindo ele. O Capitão Pátria, com aquela pira que ele teve ali, com aquela visão de que ele é o Deus dessa era moderna e o substituto de Jesus Cristo, ele chama a Espoleta em sua sala para dar a missão a ela, né, de personificar esta imagem, né, que ele criou para a população americana, já que ela é meio que uma representante ali da imagem da Vought, quase como uma chefe ali do departamento de mídia, e porque também vimos que ela ali é muito boa em manipulação de massas, né, pessoas e principalmente homens, né, gente, e dar um propósito a eles, criando toda essa ideia do bem contra o mal, né, criando ali na cabeça das pessoas de que esses homens, eles são os mocinhos ali da história e que eles precisam ali acabar com todo o mal criado ali nesse universo de The Boys. Antes, vimos na temporada anterior que ela participava de palestras, né, onde ela manipulava ali e enganava negacionistas, e inclusive este foi um dos motivos ali da Mana Sabe e a Sister Sage ter recrutado ela para o set, gente, justamente por essa capacidade dela de manipulação dela. E como o Capitão Pátria, ele também sabe desse potencial dela, foi dado a ela a missão de passar a imagem dele, né, essa imagem para os americanos, de que o Capitão Pátria é um novo salvador dessa nação americana, e vimos ali no final do episódio que ela consegue exatamente isso, fazendo aquele seminário ali com a ajuda do Allfather, né, que é o namorado ali da Ashley, e eles conseguem exatamente isso, gente. E falando nesse personagem, que é o Father, né, eu não cheguei a comentar muito com vocês sobre ele, mas ele é um super que foi introduzido agora nessa quinta temporada, líder de um culto ali religioso, e o seu superpoder é o da manipulação em massa. Ele tem meio que uma super fala que manipula as pessoas, né, introduzindo em seus subconscientes a acreditarem naquilo que elas mais precisam naquele momento. Ele fez isso com o Capitão Pátria, como vimos ali no episódio passado. Ele, ao usar o seu poder ali em um culto, né, ele meio que fez o Capitão Pátria ouvir, inclusive, a voz da Madeleine Steele, né, gente, que é aquela mulher que ele considerada como uma mãe, né, para ele.
A Espoleta, inclusive, nesse discurso ali final do episódio, ela apresenta o Capitão Pátria ali como o novo salvador, e ela comenta com a Ashley que antes ela acreditava em Jesus Cristo, mas que agora ela não acredita mais, que ela acredita no Capitão Pátria, em toda essa teoria maluca do Capitão Pátria. Inclusive, o que é mentira, porque o segundo rosto aqui da Ashley, ele consegue ler mentes, e ele conta que a Espoleta tá mentindo, né? Mostrando pra nós que o objetivo real ali da Espoleta é apenas o resultado final ali de tudo que ela faz, que é o poder e a influência que ela exerce sobre as pessoas, né? A Espoleta, ela reúne ali a galera de mídia para bolar um plano de como eles irão passar essa imagem, né, que o Capitão Pátria é o deus ali dessa nova era. E, gente, cada absurdo que eles falam nessa cena, velho. Da galera ali teorizando, fazendo anotação, inclusive num quadro que fica atrás deles, assim, né? E, gente, é um tanto de barbaridade que eles falam, velho. Não tem como a gente não rir disso, velho. É muita baboseira, é muito absurdo, é muita barbaridade. E eu acho que essa é a graça de The Boys. Porque eles fazem uma sátira aos conservadores americanos, né, neste momento atual da política americana que estamos vivendo. E foi mostrado também em uma conversa com a Sister Sage, né, ao telefone, e ela está conversando com o presidente dos Estados Unidos sobre desviar verbas ali do governo de escolas públicas ao acampamento ali militar do Capitão Pátria. E, gente, que absurdo, velho. E nessa mesma cena, ela chamou o Soldier Boy ali para convencer ele de ir com o Capitão Pátria ao Fort Harmony, que é aquela base de instalação médica que foi criado, o composto V1, né? E os primeiros supers ali da Vought, e também foram feitos testes ali criando o Soldier Boy, a Tempesta e todos aqueles demais, né? E, gente, eu tô muito curioso para saber o real motivo ali da Sister Sage, porque ela sabia ali que eles não encontrariam o V1 nesse Fort Harmony, né, que eles foram procurar, e eu quero saber muito o que tá se passando pela cabeça dela, né? Por que ela tá manipulando eles, fazendo eles perder esse tempo, ou ela ganhar tempo, alguma coisa desse tipo, pra saber o objetivo final, né, dela, né, já que ela é a pessoa mais inteligente nesse universo ali de The Boys. Vimos que o Black Noir 2, ele está puto ali com o Profundo, já que ele foi traído ali na tentativa de levar o Stan Edgar ao Capitão Pátria, como vimos que o Profundo, ele traiu ele ali no episódio passado. E também tivemos a confirmação de que aquele realmente é o substituto ali do Black Noir, né? E que a Vought arrumou para ficar ele no lugar dele. E não algum infiltrado, né? Algum mocinho infiltrado. Porque, gente, eu tava acreditando que era o Sam de Jinvee, ele estava ali se passando por ele, né? Como um espião infiltrado ali na Vought. Mas essa minha teoria e todas as outras foram completamente descartadas, já que mostrou ele sem máscara e mostrou que realmente é aquele cara que a Vought arrumou para ficar no lugar do Black Noir 2. E ele conversando com o Profundo, ele disse que ele estava sem falar ali com o Profundo porque isso era um método que ele estava fazendo para se passar pro Black Noir original. Tipo aqueles métodos que os atores fazem para realmente entrar no personagem. Então, ele estava fazendo basicamente aquilo. E ele taca na cara do escroto do Profundo, gente, que não importa ali o que o Profundo faça, que ele não irá ter aprovação nem um aval ali do Capitão Pátria, justamente porque agora ele tem o pai dele, né? O Capitão Pátria tem o pai dele, que é o Soldier Boy, ao lado dele. E, gente, é exatamente a mesma coisa que o Train falou pra ele nessas últimas conversas que eles tiveram antes dele falecer, né? Que o Capitão Pátria, ele não liga exatamente pra ninguém e ele apenas tem interesse nas coisas pessoais dele, né? Nos interesses dele. E nessa hora eu fiquei, toma, trouxa, porque, gente, todo mundo fala que o Profundo é a pessoa mais burra ali daquele universo, e realmente, cara, porque, mano, até um personagem que chegou a temporada passada sabe muito mais que ele que tá lá na Vought desde os primeiros, né? Que ele é um dos primeiros do set. Então, cara, que cara burro. Eu não quero ouvir mais um pio. É um pio que eu não quero mais ouvir. E eu tô falando sério. E vimos aqui também que eles criaram meio que uma rixa entre eles a partir de agora, e eu acredito que ambos irão morrer até o final da temporada, ou eles vão lutar entre eles ali e se matar, ou alguém irá matar eles até esse final, né? Agora, gente, entramos no que pra mim foi o arco mais interessante aqui desse episódio e também uma complementação melhor à história ali da Annie e de sua família, já que foi mostrado pra gente na primeira temporada que o seu pai abandonou a sua família, né, quando a Annie era muito nova, e nesse episódio veio justamente para introduzir melhor essa narrativa da Annie, né? A fuga dela no episódio anterior ali, quando ela estava conversando com o Hyuk, foi exatamente para esse lugar onde o pai dela morava, né, o local onde o pai dela mora. E
e vimos que na frente da casa dele tem uma placa apoiando ali o Capitão Pátria, e depois o pai dela explica para nós que ele é xerife, né, dessa cidade, e que a Vought obrigou ali todos os cidadãos a colocarem essas placas na frente das casas deles, justamente como uma demonstração de apoio ali ao Capitão Pátria. A Anne, ela procura para entender melhor o porquê deste abandono, né, porque que ele abandonou ela, e ele explica para ela que essa decisão foi tomada justamente porque ele não compactuava com ela se tornando ali uma super, né, e entrando para o set. Porque, gente, quando a Anne decidiu se tornar uma super, né, isso foi uma decisão em conjunto, né, e quando aplicaram o composto nela, isso foi uma decisão em conjunto entre o pai dela e a mãe dela. Mas com o passar do tempo, ele contou que a mãe dela, ela foi fazendo muito a cabeça da Anne, né? Foi muito doutrinando ela a acreditar que isso era uma coisa mais divina do que uma própria decisão egoísta dos pais deles, sabe? Dos interesses próprios deles. E a Anne, ela foi acreditando nisso, né? E como ela foi cada vez mais querendo se tornar uma do set e querendo entrar pra Vought e tudo mais, ele não compactuava com essas ideias que a mãe da Anne botava na cabeça dela, e como o casamento já estava desgastado todo, e não tinha muito o que ele fazer, ele decidiu, né, sair de casa. Não que isso seja uma desculpa, né, gente, claro, mas ele decidiu se afastar, mesmo não sendo, né, uma justificativa. Ele diz também que ele se arrependeu, mostrando pra Anne uma caixinha que ele guarda todos os pertences da Anne ali, de todos esses tempos que ela passou como uma super-heroína. Inclusive ele mostra ali o bilhete único do cinema, do filme dela, inclusive eles falam que é uma bosta, e ele fala que ele ficou muito aliviado em saber que a Anne, ela saiu da Vought, né, já que ele mesmo trabalhando ali pro governo e sendo obrigado, inclusive, a prender ali e deportar luz estrelistas, né, e imigrantes, mas ele não concorda com nada disso, ele só é obrigado a fazer essas coisas, e como ele não tem poder nenhum, então ele faz por medo, né, mas que ele não concorda com nenhuma dessas atitudes. Foi mostrado também que agora ele tem outra família e que a Anne agora tem um irmão, inclusive um Red Pill super escroto, e que não vai nada com a cara da Anne ali. E, gente, a partir do momento que a Anne entrou naquela casa, eu fiquei, velho, alguém vai dedurar ela, e é exatamente isso que acaba fazendo. Já que o seu irmão, gente, ele ligou ali para a polícia local para contar exatamente a localização ali da Anne. E essa cena lembrou outra cena de X-Men ali, inclusive, onde aquele menino ali que virava gelo, que namorava a vampira, ele foi lá na casa da família dele, porque ele tava com muita saudade, e o irmão dele ali, com inveja dos poderes dele, né, e tudo mais, ele acabou ali dedurando ele pra polícia também. E, cara, quanto fanservice de X-Men, né? Dá pra perceber que eles são muito fanzocas mesmo. E, gente, que Red Pill escroto, né, que é o irmão da Anne, porque ele escuta, inclusive, aquele podcast nojento ali do Profundo, que é um super machista, né, e ele teve a pachorra, gente, de ir contra o próprio pai dele, dedurando o pai dele, dizendo que o pai dele estava cobertando ali o paradeiro de sua filha, que é a Anne. E pra mim, gente, se esse menino tivesse ali morrido ali naquele episódio, eu acho que não ia ser surpresa pra ninguém, porque eu detestei essa peste desse menino. Estragou tudo a cena que a Anne ia ter ali com o pai dela, cara. Mas de positivo em todo esse arco da Anne, apesar do abandono ali do pai dela, ele se mostrou um cara legal, né? E ele que sempre amou sua filha, apesar do afastamento. Vimos que ele guarda várias coisinhas da Anne, né? Conforme for passar dos anos, né? Com ela como super. Ele, inclusive, diz pra ela que ele ama ela antes dela partir, o que, inclusive, mexeu bastante com ela, né? A cena corta para os The Boys, que eles estão bolando um plano pra ir pra Fort Harmony, né, encontrar esse V1 para aplicar ali na Anne, na Kimiko, para eles tentarem não deixarem elas morrerem com esse vírus matador de super. E pra surpresa deles, gente, eles não contavam que o Capitão Pátria e o Soldier Boy fossem exatamente pra esse mesmo lugar, cara. Que azar, velho. Mas o Bruto, ele não revelou ali pros seus aliados que ele não queria o V1 ali pra ajudar os seus amigos, e sim para o destruí-lo, para ninguém mais tecnicamente ser imortal, né, gente? Ao chegarem nesse local, eles reparam que existe cipós ali de algo que está ali impregnado nesse local há muito tempo, fazendo referência, inclusive, a The Last of Us, que inclusive eu amo. Eles, ao chegarem no local, eles começam a brigar entre si, e o francês, ele repara que pode ser algo ligado ali àquele local,
e tivemos a confirmação de que ele estava certo, né? O que estava causando isso era um super que fez parte ali do experimento do V1, e já que quando o Soldier Boy vê essa pessoa que está ali empalada na parede, né, parecendo uma árvore e tudo mais, ele começa ali a despertar sentimentos ali de raiva e meio frustração, e com a ajuda ali do francês, o francês ali meio que atiça ali os sentimentos dele, né, começa a falar um monte de coisa pra ele, e ele emana ali do peito dele, com aquele poder que o Soldier Boy tem, que ele emana ali do peito dele, que destrói basicamente tudo que toca, né, os mesmos que inclusive ele tiraram os poderes da Kimiko ali na temporada passada, né? O Capitão Pátria, ao se libertar daquele aprisionamento que o Soldier Boy ele o deixou ali, onde tinha inclusive uma kryptonita letal ali de supers, né? Como vimos, que causou vários hematomas ali no rosto dele, uma coisa bem bizarra. Porque quando o Soldier Boy e o Capitão Pátria eles chegaram nesse local, eles também foram afetados pelos poderes desse super, e eles acabaram ali se bicando, brigando, um afetando o outro, e o Soldier Boy acabou trancando o Capitão Pátria numa sala, que é essa sala que eu falei pra vocês, né, como se fosse uma cela, na verdade, né, que eles criaram ali pra torturar os supers dessa época. E quando o Capitão Pátria ele consegue ali se livrar deste local, ele vai atrás ali do seu pai direto, né, e ele pega o Soldier Boy chorando e acaba ali poupando a vida dele, não o matando. O que faz a gente pensar se, na verdade, a verdadeira fraqueza ali do Capitão Pátria não seja o seu próprio pai, gente. Já que sabemos que ele tem certa devoção ao Soldier Boy e também aquela carência causada justamente para ser a fraqueza dele, né? Porque como experimento da Vought, né? A Vought, ela criou o Soldier Boy em laboratório, e como o Soldier Boy nunca teve pai nem mãe, ele sempre projetou isso nos outros. Então, através de psicólogos, a Vought, ela meio que doutrinou ele a ter essa fraqueza, né? Para ser uma forma de controlar ele, já que ele é a pessoa mais forte do mundo, né? E vimos que o Soldier Boy, ele já estava ali aceitando a sua morte, né, já que ele sabia que o Capitão Pátria ia atrás dele, mostrando para nós que esse passado ali do Soldier Boy, com a família dele, né, e com todo esse lance ali de experimento do composto V1, causou ali nele muitos traumas, né? E apesar da história ali do Soldier Boy, essas cenas ali no Fort Harmony foi muito engraçada, dos The Boys ali, eles caindo na porrada entre eles, né, brigando entre si. O que me surpreendeu também foi o Hyug mostrando que ele melhorou muito ali as suas capacidades ali em batalha, em combate, batendo inclusive de frente, gente, com o Leitinho, que é um ex-militar treinado, velho. Mas o VIP ali mesmo do episódio foi o francês, já que graças ao seu cérebro ele fudido, coitado, por tanta droga que ele usou, ele acabou não sendo afetado pela essa ira e raiva que emanava por todo esse lugar ali, causado pelo Queen, e ele acabou salvando todos os The Boys ali. E a cena final deles, gente, voltando pra casa de carro totalmente quietos, totalmente sem graças, porque eles se ofenderam pesado ali, né, gente? Povo tudo sem graça, quieto, velho. Foi muito bom. Eu acho que essa é uma das graças de The Boys, né? Quando eles mostram essas comédias, assim, entre eles, velho. São muito boas, né? O episódio também, eles não mostrou pra gente que o Soldier Boy tinha toda essa questão ali com o seu irmão, já que o próprio Soldier Boy contou pra gente na temporada passada que o pai dele o achava que ele era irrelevante, sem talento algum, e descobrimos que agora foi exatamente por esse motivo que ele foi atrás ali do Frederick Vought, para se tornar ele um super e ter essa aprovação ali de seu pai, que também fez ele ter essa rivalidade ali com o irmão dele, já que o episódio nos mostrou que o seu pai, ele viu o irmão dele ali como alguém super superior a ele, já que ele era melhor nele em combate, né, melhor que o Soldier Boy em combate, em capacidade de armas e tudo mais. Então o pai dele criava essa rivalidade entre eles, o que fez ele ter muita mágoa, né, do irmão dele. Acho que o irmão dele também devia ser um pouco escroto com ele, né. Então o pai dele não dava essa atenção pra ele, e foi a forma dele mostrar ali tanto pro seu pai, né, quanto pro seu irmão, que ele era alguém digno de valor sim, e que não era um mero qualquer como eles ouviam, né. E essa história, ela inclusive vai ser retratada pra nós no novo spin-off de The Boys, né, que vai ser lançado em 2027, que já foi anunciado, que é o Vought Rising, né,
que vai mostrar justamente esses experimentos ali feitos do V1, e também terá a Tempesta, né, esse Queen, o Frederick Vort, enfim, toda essa ambientação ali da empresa Vort, né, de medicamentos, né, ambientada ali nos anos 50 do universo ali de The Boys. E em uma conversa entre a Kimiko e o francês, eles decidiram ali terminar a relação deles, já que com o passar do tempo, eles perceberam que ambos eles estavam bem diferentes, né, de quando eles começaram a relação deles. Ela quer uma vida muito mais calma, enquanto ele gosta dessa vida mais agitada, mais frenética, e que antes ela não conseguia expressar isso para ele, mas que agora ela já amadureceu o suficiente para conseguir se expressar, inclusive falar isso para ele, né? Já que agora ela consegue falar. O que para mim faz total sentido, já que eles fizeram isso antes, né, nas temporadas anteriores, mas eles acabaram voltando, né? Eles terminaram, mas eles acabaram voltando porque estava mudando muito a dinâmica ali do grupo, né? Atrapalhou bastante a dinâmica do grupo, e eles acabaram voltando, mesmo acho que não concordando tanto, eu acredito. Mas agora, com o amadurecimento ali maior da própria relação deles, que eles viram que isso foi a melhor forma ali de terminar assim, de uma forma saudável e madura, né? E, gente, eu confesso que eu já estava sentindo, assim, a relação deles bem desgastada mesmo. A própria relação que o francês teve ali com aquele homem que era apoiador ao Luz Estrela, né, que era um Luz Estrelista, tinha muito mais clímax do que a própria relação que ele tem atualmente com a Químico, sabe? Lembrando, gente, que o francês, ele foi apresentado para nós como um homem bissexual, viu, gente? Então, antes de qualquer um chiar, falar, nada a ver ele ter ficado com o cara, papapá, então, a série e o universo, ele já apresentou a gente, o francês, como um homem bissexual, então não tem que a galera reclamar agora nessa altura do campeonato, né? E como eu acredito que alguns dos dois irão morrer, né, ou a Kimiko ou o francês, até o final da temporada, eu achei que foi uma forma carinhosa ali de tratar a relação deles, né, com esse desfecho ali, esse final deles terminando de forma mais harmônica, né? Um desfecho mais carinhoso. O episódio, ele se encerra com o plano ali da Vort e da Espoleta de anunciar o Capitão Pátria como esse novo deus, né, mostrando ali o Pastor Allfather usando ali seus poderes e anunciando o Capitão Pátria ali pra galera como essa figura, né, digna de adoração, fazendo esse poder dele, e inclusive fazendo uma sátira a esses líderes religiosos que as igrejas tanto usam, né, para lucrar em cima dos fiéis, né, gente. Vimos também uma conversa entre esse pastor e a Ashley em que ele deve mais de 150 milhões de impostos, então essa também foi uma forma deles trazer o dinheiro ali da igreja para pagar essas dívidas dele, né, como essa anunciação ali do Capitão Pátria como o novo Deus Salvador. Encerrando assim, gente, o episódio fazendo essa sátira ali aos conservadores religiosos que abusam ali de seus poderes para doutrinar as massas, né, desesperadas ali por algum tipo de salvação, né, como vimos muito por aí. Eu não tenho mais paciência. A minha paciência morreu faz tempo. Esse desfecho que pode ser considerado também que as alianças ali do universo de The Boys, elas estão mudando drasticamente também. E, gente, apesar de achar que também que esse episódio foi meio que um filler, já que não teve tantas, né, descobertas, né, porque se a gente pular esse episódio direto pro próximo, a gente vê que não atrapalha tanto, assim, no enredo, né, narrativamente falando, da série. Mas eu achei importante o desfecho ali para um desfecho da temporada, e também como eles introduziram essa história ali da Anne, que para mim também ela estava meio apagadinha na temporada, inclusive complementar ainda para ela mesma, né, e ela é sim alguém importante para as pessoas próximas a ela, já que ela estava ali nos 2 primeiros episódios, ela estava com aqueles pensamentos suicidas, né, e todo aquele peso, aquela melancolia de que ela devia se sacrificar pelo um bem maior. Então eu achei legal, achei que complementou melhor a história dela. Então, galera, se você gosta de The Boys, né, então saiba que toda sexta-feira, né, eu vou estar aqui trazendo para vocês a análise do episódio que sai nessa semana, né, e na minha cobertura dessa 5ª e última temporada de The Boys, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise do episódio 4, da minha cobertura, né, da 5ª e última temporada de The Boys. Se gostou, não se esqueça então de deixar o like no vídeo, que me ajuda bastante, gente, a este canal a alcançar mais pessoas interessadas neste tema, né? Se inscrever
aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixe o like também, deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa temporada e a teoria de vocês para os próximos episódios também. Eu vou gostar muito de saber. De me seguir também nas outras redes sociais minhas, porque eu estou sempre lançando coisas muito interessantes por lá também, ok? Ah, e clica aqui do lado, gente, para vocês acompanharem também a minha análise dos episódios anteriores. Então é isso, pessoal. Até a minha próxima análise. Aqui é o Close no Take, aproximando você do que vale realmente a pena você assistir. Fica aqui então aquele meu abraço. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!